O How She Did It de hoje é muito especial para mim. Preparei o meu chazinho. Te convido a preparar a sua bebida favorita e para nós termos um ambiente ainda mais zen. Hoje eu acendi as minhas velas, não só para mim, mas também para vocês. Ela vendeu seu anel de noivado, deixou seu emprego dos sonhos na famosa Wall Street em New York, voltou para a casa da sua mãe com o seu marido e abriu uma empresa que hoje é um fenômeno mundial multimilionário. No How She Did It de hoje, eu conto a história de Victoria Tsai, a fundadora de Tatcha. Esse How She Did é muito especial para mim. A Tatcha é uma marca que eu tenho um apreço imenso, porque ela tem a cultura japonesa como filosofia. Eu sinto uma conexão muito grande com a Victoria, porque nós compartilhamos o mesmo amor e admiração pelo Japão e cultura japonesa. Hoje eu vou contar a história da Vicky e também um pouquinho da minha. A minha admiração e imersão na cultura japonesa começou ainda na infância, quando eu conheci a igreja na qual eu sou membro, que é a Igreja Messiânica. A Igreja Messiânica, ou em japonês, Sekai Kyusei Kyoru, foi fundada no Japão por Mokichi Okada. E todo o meu amor por Ikebanas começou quando eu tinha 9 anos, por causa da Igreja Messiânica. Na época, eu ainda não praticava a arte das Ikebanas, eu comecei com os churrincas, que são mini banas ou mini arranjos florais. Se você não me acompanha no TikTok ou no Instagram, provavelmente você não sabe do que eu estou falando, mas as Ikebanas são arranjos florais tradicionais japoneses que eu compartilho semanalmente os meus lá no TikTok e no Instagram. As Ikebanas são um exemplo de tantas outras pequenas práticas japonesas que eu pratico no meu dia a dia. E no decorrer do vídeo, enquanto eu conto a história da Vitória, eu vou contando também um pouquinho mais do que eu sei da cultura japonesa para vocês. Agora voltando para Vicky. Notas sobre ela. Victoria Tsai, como ela mesma diz, escolheu a felicidade. Filha de pais que migraram de Taiwan para o Texas há mais de 40 anos. Após ter passado uma década trabalhando no mundo corporativo, ela fundou a Tatcha, uma marca norte-americana de cuidados com a pele que se baseia nos rituais de beleza dos japoneses, mas especificamente das geishas. Hoje eu vou falar muito sobre as geishas, porque não só o storytelling da marca se baseia nas geishas, como a linha core da marca também. Vitória conta que tinha uma pele normal e bonita quando adolescente, mas quando surgia algum problema, ela tratava da forma convencional ocidental, ou seja, de maneira agressiva. Isso até funcionou por um tempo, mas não a longo prazo, causando um quadro de dermatite aguda. Ela se viu em uma situação onde a sua pele estava coberta de descamações, vermelhidões, bolhas e rachaduras. O problema estava tão alastrado que ela diz que nem os seus lábios e pálpebras escaparam dos danos. As consequências que ela sofreu não foram só físicas ou estéticas, elas atingiram o psicológico e o emocional de Vicky, que diz em seu livro que só queria se esconder, evitava sorrir e sempre saía de cabeça baixa. Ela chegou a acreditar que essa pele com disfunções era sua pele normal. Na tentativa de reverter a situação, Vicky conta que tentou de tudo, desde antibióticos tópicos e orais, receitas caseiras e até esteroides, e nada parecia resolver. Após sua formatura da faculdade, ela ingressou no mundo corporativo e o seu trabalho a enviava para a China 2 vezes por mês, e o voo fazia uma pequena escala no Japão. E é aqui onde a história da Tatcha começa. Em uma dessas viagens, Yuko, uma amiga de Tóquio, apresentou a ela um tradicional blotting paper, que nada mais era do que lenços de papéis de seda que absorvem a oleosidade da pele. Provavelmente vocês conhecem. Vicky diz que esse foi o primeiro produto que ela pôde usar sem preocupação, pois não irritou ou causou nenhum tipo de inflamação na pele dela. O papel de seda foi tão gentil com sua pele que ela ficou fascinada e foi visitar os artesãos japoneses que faziam os lencinhos. A sua vontade era levar esse produto para as mulheres norte-americanas. Os artesãos
ocasiões, quando questionados por Vicky como sabiam que esse papel absorvia a oleosidade da pele, responderam que as geishas usavam esse produto há séculos e ofereceram a ela a oportunidade de se encontrar com uma geisha para conversar melhor sobre o assunto. E como eu disse, essa viagem ao Japão mudou completamente a história de Vitória, que posteriormente, em 2008, grávida da sua primeira filha, encontrou pela primeira vez uma geisha. A geisha na cultura japonesa. Eu gostaria de abrir um pequeno parênteses sobre as geishas. As geishas na cultura japonesa possuem um importantíssimo papel cultural, simbólico e repleto de status, delicadeza e tradição. Elas são mulheres que estudam as tradições milenares da arte, dança e canto. Para as geishas é imprescindível que suas peles sejam impecáveis, pois o rosto é tido como uma tela de pintura e desempenha um importantíssimo papel na sua performance artística. A palavra geisha, traduzida para o português, significa praticante de arte, em inglês, art person. Se vocês quiserem saber mais sobre as geishas, eu recomendo que vocês assistam uma série na Netflix que se chama The Makanai Cooking for the Maiko House. A série conta a história de duas meninas que querem ser Maiko. Maiko são aprendizes de geisha, ou seja, antes de se tornarem geishas, elas têm que ser Maiko. Então a série conta em detalhes todo o processo e treinamento que elas precisam ter para se tornarem Maikos e, consequentemente, geishas. Se elas quiserem estudar ainda mais, né? Porque são anos de estudos diferentes. Eu vou explicar para vocês brevemente as principais diferenças entre Maikos e geishas, ou geiko, como elas são conhecidas em Kyoto. As principais diferenças são idade, aparência e habilidades. As Maikos geralmente têm menos de 20 anos, usam kimono mais colorido com gola vermelha e não têm habilidades de conversação. Elas têm que morar na casa de antigas geishas, né, que são as mestres delas, no caso elas chamam de mãe, por 5 anos. E as outras Maikos que elas moram são consideradas de irmãs. Então, elas consideram que elas estão em um ambiente familiar. Elas não podem ter telefone celular, carregar dinheiro consigo ou estar em um relacionamento. As geishas, por outro lado, são mais independentes e moram em suas próprias casas e também moram em bairros específicos para geishas. E na série eles retratam exatamente isso. Inclusive, nós podemos reparar também as diferenças entre roupas, cabelos, adornos de cabelos e maquiagens. Por exemplo, as geishas têm o rosto e pescoço completamente maquiado com o oshiroi, que é a base branca, enquanto as Maikos têm um pequeno espaço sem o oshiroi, que é entre a nuca e o pescoço. As geishas também usam batom vermelho nos lábios, enquanto as Maikos apenas nos lábios inferiores. As geishas usam laces, por exemplo, enquanto as Maikos fazem o tradicional penteado nos próprios cabelos. Eles retratam isso na série também e mostram como o penteado é feito. Essas são algumas diferenças entre elas, as mais perceptíveis, na minha opinião, mas existem tantas outras diferenças, inclusive na vestimenta, forma de vestimenta e outras coisas. Eu fiz questão de explicar sobre a maquiagem porque ela está intimamente ligada ao storytelling de Tatcha. Continuando, uma vez que a história das geishas teve início há séculos, elas tiveram que desenvolver métodos particulares de cuidados com a pele, com os recursos que cada uma tinha na época. E muitos deles eram ingredientes da culinária japonesa, tais como o óleo de camélia, também conhecido como tsubaki, pó de arroz, alga, chá verde, dentre outros. Voltando para o grande encontro de Vicky com a geisha Suzuka, que o seu nome traduzido significa fragrância legal, Vitória conta que ao vê-la pela primeira vez ficou tão emocionada com a vestimenta, a maquiagem tradicional e a maneira como ela se apresentava que acabou chorando. Suzuka contou a Vicky a respeito do ritual de beleza das geishas que é praticado há séculos. A abordagem japonesa para tratamento de pele era completamente diferente do que Vitória havia aprendido durante anos. E ao invés de buscar ter uma pele jovem durante toda a sua vida, as geishas se preocupam
acreditou em ter a melhor pele das suas vidas em qualquer idade. E essa é uma lição que eu confesso que sempre que eu falo me toca muito. Após o encontro, Vicky pediu um encontro para sua amiga Yuko para procurar países que tivessem a mesma abordagem das geishas, mas que eram usadas por mulheres modernas fora do Japão. Eles encontraram um boticário em Kyoto que apresentou a ela a limpeza facial com um óleo de camélia e uma mistura de pó de arroz que esfoliava gentilmente a pele. Ela retornou para os Estados Unidos com esses produtos e, para sua surpresa, sua pele, após 3 anos sofrendo de dermatite aguda, começou a apresentar sinais de cura, depois de 4 semanas de uso dos produtos. E após 2 meses, a sua pele estava totalmente restaurada. Em diversas entrevistas, a Vicky mostra o antes e depois da sua pele, inclusive vocês encontram no YouTube, eu vou deixar as minhas referências aqui no box de descrições, mas essas fotos nunca aparecem nas imagens, então eu não vejo, mas eu sempre escuto a reação da audiência, que é realmente uma grande diferença, mas eu nunca vi esse antes e depois, então eu só posso dizer que ela compartilha essas fotos e, sem dúvidas, esse foi o sinal que ela precisava para ressignificar a maneira de cuidar mesmo da sua pele, fazendo com que em 2009 ela criasse a Tatcha, uma linha de cuidados com a pele que se inspira na rotina de cuidados com a pele das geishas. Citação: nunca planejei ter uma empresa, mas criar a Tatcha me trouxe um presente, a capacidade de reconhecer a beleza e o poder na herança asiática que lutei para ver na minha juventude. Breve apresentação da marca. Como eu disse anteriormente, Vicky estudou os ingredientes naturais japoneses e os rituais atemporais de cuidados com a pele das geishas que transformaram a sua pele. Ao lado de uma equipe de cientistas, geishas, consultores culturais de Kyoto a São Francisco, ela iniciou uma jornada de aprendizado que continua até hoje. Inclusive, sempre que eu mencionar Kyoto, é algo que eu gostaria de reforçar para vocês, que a marca nasceu e foi fundada em Kyoto, mais uma vez, porque é em Kyoto onde as geishas se formam e a maioria das geishas no Japão estão presentes em Kyoto. Então a marca não só segue o conceito de cuidados com a pele das geishas, como também nasceu na cidade delas. A Tatcha é uma celebração da sabedoria e das maravilhas aprendidas ao longo do caminho. O segredo de cuidados com a pele das geishas chamou tanto a sua atenção que ela quis levar esses segredos para o mundo. Assim, ela tomou a decisão de usar todo o dinheiro que tinha guardado para trabalhar e fundar a sua marca em 2009. A Vicky também conta nas suas palestras, workshops, que ela tinha que trabalhar em 4 empregos enquanto estava fundando a Tatcha para pagar as dívidas, inclusive as dívidas da faculdade. Vicky se formou em Harvard e ela tinha um empréstimo muito grande por causa disso. E eu acho incrível porque por muitas vezes ela não fala que ela se formou em Harvard, ela me aparenta ser uma pessoa muito humilde, exatamente porque nos Estados Unidos, né, é meio que uma carteirada você chegar falando que se formou em uma das melhores universidades do mundo. Então ela tinha que trabalhar em 4 empregos e, como ela diz, não eram empregos sexy. Então ela fazia o que ela podia para ter o dinheiro para viver, pagar as suas dívidas, enquanto todo o dinheiro que ela tinha investido, dinheiro de anos de trabalho, estava no seu maior projeto, o projeto que ela acreditava de todo o coração. Um amor pelo Japão. Eu contei para vocês como a Vicky se apaixonou pelos cosméticos japoneses, mas não como ela se apaixonou pelo Japão. Essa história está em seu livro, um dos meus favoritos, que é o Pure Skin. A principal motivação por ela ter largado o emprego dos sonhos e ter vendido seu anel de noivado para criar a Tatcha foi um burnout. Burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastantes.
Sem nenhum outro trabalho em vista e grávida, Vicky decidiu viajar pelo Japão. E quem fez ela se apaixonar pelo Japão foi o taxista que estava encarregado de levá-la para passear em Kyoto. Como ela estava grávida, ela passou mal em todos os passeios. Foi então que o taxista a levou de volta para o hotel e no final da tarde deixou um pacote para ela na recepção. Ao invés de continuar trabalhando, ele voltou para a casa dele, imprimiu todas as fotos dos pontos turísticos que ela não tinha conseguido ver e disse: como você não pôde conhecer Kyoto, eu trouxe Kyoto até você. Vicky conta que foi nesse momento que ela se apaixonou pelo Japão e pela cultura japonesa, principalmente pelo conceito de omotenashi. Omotenashi é uma expressão japonesa que descreve o conceito de hospitalidade e mindfulness. Na verdade, essa é a tradução, porque de acordo com os japoneses, isso não é nenhuma pontinha do que de fato é o omotenashi. Eles descrevem o termo como um ato altruísta de fazer alguém feliz, sendo por consequência feliz. O termo ficou conhecido mundialmente através dos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. O nome da marca, Tatcha, foi inspirado na natureza, especialmente em Tachibana, a prática mais antiga e formal da arte japonesa de desenhar flores. O nome dessa prática minimalista se traduz em flor em pé e apresenta apenas algumas hastes meticulosamente selecionadas e posicionadas no centro de um vaso. Citação: eu escolhi esta referência porque homenageei o apreço japonês pela beleza encontrada na simplicidade. Conceito de storytelling. Tatcha foi certamente uma das primeiras marcas a apostar no movimento menos maquiagem e mais pele, que atualmente é um sucesso no mercado, e também a reforçar o método de dupla limpeza, double cleanse, nas prateleiras norte-americanas, que inclusive naquela época quase não se falava sobre ele. Os produtos Tatcha surgiram no mercado propondo aos consumidores a alcançar uma pele, como os japoneses apelidaram, de puro. Traduzindo, seria dewy skin, ou seja, uma pele viçosa, orvalhada, com um brilho natural que dispensa totalmente a cobertura pesada de algumas maquiagens. Se você assistiu o primeiro episódio de How She Did It, provavelmente você sabe o conceito de storytelling. E agora você deve estar se perguntando, mas esse não seria apenas um storytelling super legal e muito bem contado? A Tatcha é uma das marcas que mais crescem e mais vendem ao redor do mundo. Entre muitas marcas que eu vou falar aqui na série How She Did It, Victoria é a empreendedora que eu mais vejo verdade, inclusive uma das que eu mais admiro. E se o que ela está dizendo não tivesse fundamento, a marca não teria crescido tanto que cresceu e provavelmente já teria sido desmascarada. Inclusive, em uma palestra, Vicky diz exatamente isso. Não é sobre histórias bonitas e rituais atemporais, é sobre eficácia. Assim como em outros vídeos da série How She Did, eu não vou falar sobre a lista de ingredientes dos produtos ou performance deles. Caso vocês queiram, eu posso trazer um brand review ou resenhas isoladas de algum dos produtos, porque o meu objetivo com How She Did é contar para vocês como mulheres construíram seus impérios na indústria cosméticas e, claro, como elas fundaram as empresas. Breve apresentação dos produtos. Hoje a Tatcha tem diversos produtos em seu portfólio, mas esses foram os produtos core da marca. Foram eles que fizeram um grande sucesso de Tatcha, inclusive o hidratante, que é vendido 1 a cada 60 segundos, seguindo os 4 passos da rotina de cuidados com a pele das geishas. Os primeiros produtos lançados foram Cleansing Oil, The Camellia Cleansing Oil, Enzyme Rice Exfoliate Rice Polish, que é um esfoliante enzimático à base de arroz, favorito de muitas celebridades, incluindo Kim Kardashian, que dizem que ela se inspirou nele para criar o esfoliante de Skin by Kim, que é a sua marca de cuidados com a pele. Essence e The Silk Cream, que é o hidratante facial. Todos os ingredientes são fermentados 2 vezes e eles têm Hadasei, que é um blend de chá verde, arroz e algas, e é um blend patenteado da marca.
A minha opinião pessoal, uma das coisas que eu mais gosto de Tatcha é o quanto eles reforçam, especialmente a Vicky, a importância de limpar a pele corretamente. Eu acredito que muitos de vocês sabem o quanto a dupla limpeza mudou a minha pele e o quão apaixonada eu sou por ela, por isso eu falo sobre ela há anos com vocês. Higienizar a pele corretamente é o primeiro passo para uma pele bonita e saudável de verdade. Como os produtos são baseados na rotina de cuidados com a pele das geishas, segundo a Vicky, elas precisam esfoliar o rosto diariamente para remover o aburá, que é um primer, eu poderia traduzir assim, é uma cera que elas usam antes do oshiroi, que é a base branca que elas fazem a maquiagem. O aburá minimiza os poros, a textura da pele em geral, e algumas pessoas dizem que ele inibe o suor. Ele é usado porque antigamente, quando as geishas faziam as suas apresentações, elas se apresentavam à luz de velas. Então, para elas se diferenciarem, para elas se destacarem, elas precisavam estar iluminadas. E a base, o oshiroi, refletido à luz de velas, eles traziam uma luminosidade a mais a elas. E para removê-lo completamente, além do cleansing oil, elas precisam esfoliar a pele. Os esfoliantes enzimáticos são muito populares tanto na cultura K como J-Beauty. Eles são de uso diário, eles foram formulados para isso. E apesar de serem esfoliantes químicos, né, eles têm a mesma função que os ácidos, então eles esfoliam a camada da pele superficialmente, eles são mais gentis. Inclusive, eles são em formatos de pó, então é um pozinho que você coloca nas mãos, gentilmente, respinga um pouquinho de água, ele forma uma espuma, então ele se torna um cleanser convencional, né, um sabonete convencional por causa da espuma. Eu tenho os meus favoritos, que são Suicide e Dead Clear. Já fiz uma breve resenha sobre eles lá no Instagram, mas nunca trouxe aqui pro YouTube. Inclusive, se vocês quiserem, eu também já usei o clássico de Wish Trend de chá verde, então eu posso trazer aqui resenha específica dos meus esfoliantes enzimáticos. Mas caso você também não queira usar o esfoliante enzimático, né, fazendo aí parte do Cleansing Duo de Tatcha, você pode obviamente substituir por um cleanser convencional. Mas especialmente, mais uma vez, como todo storytelling e todos os produtos foram baseados na rotina de cuidados com a pele das geishas, segundo Victoria Sai, elas usam os esfoliantes enzimáticos diariamente para removerem o aburá. E também acho que ajuda muito, né, no resquício ali de oshiroi, caso tenha na pele. Tatcha in Store. Segundo Vicky, a Sephora foi a primeira grande loja a acreditar em Tatcha, mas eles ainda não eram grandes o suficientes para entrar na Sephora. Então, Barney's foi a primeira loja física a vender Tatcha. Eles já estavam vendendo online, mas ainda não tinham apoio de lojas físicas. Depois de Barney's veio a QVC, INC e no final de 2015 eles finalmente conseguiram entrar na Sephora. Vicky conta as dificuldades que enfrentou para vender em lojas físicas. Nas reuniões, ela contava sua experiência incrível no Japão, a sua jornada curando a sua pele e como as fórmulas foram desenvolvidas do zero e personalizadas diretamente de Kyoto, no Japão. Seguindo, claro, o conceito de cuidados com a pele das geishas, mas ainda assim as pessoas respondiam com: a sua marca é super nichada, você vai encontrar algumas pessoas interessadas, mas não vai ser um sucesso global. Porque K-Beauty não era o que era na época e J-Beauty ainda não tinha tanta força no mercado ocidental, infelizmente. Mas hoje, vejam só onde eles estão. Como sempre, eu encerro How She Did com aquisições da marca e impacto financeiro. A marca foi vendida para o grupo Unilever em 2019 por 500 milhões de dólares, o que fez com que Victoria deixasse o cargo de CEO da marca. Porém, em 2020, ela foi convidada novamente para liderar a marca e reverter danos causados durante a pandemia de Covid-19 e uma epidemia de ódio anti-asiático que todos nós sabemos que aconteceu e infelizmente ainda acontece no mundo.
Nesse momento, Vitória retorna para o cargo de CEO da empresa e se junta a um clube exclusivo de fundadores que retornaram às suas empresas, como Steve Jobs de Apple e Howard Schultz de Starbucks, entre outros. As ações da Tatcha como marca comercial da Unilever atualmente estão cotadas em 48,33 euros, tendo um retorno de 3,71% de dividendos por ação. Em How She Did, eu não falo sobre a lista de ingredientes e performance dos cosméticos, isso porque a minha intenção é compartilhar com vocês como a marca foi fundada e especialmente contar como mulheres empreendedoras construíram seus impérios na indústria cosmética. Se vocês quiserem que eu fale sobre os produtos, eu posso trazer em um brand review, que é um vídeo onde eu faço a resenha completa da marca ou resenhas isoladas dos produtos, mas se você conhece os produtos, se você já ouviu falar sobre Tatcha, provavelmente você já pesquisou sobre eles. E aqui no YouTube tem dois creators que eu adoro, inclusive eu sempre recomendo para vocês. A primeira, ela é uma médica dermatologista, a Dr. Dre, e o segundo é o Hiram, que também é um skin enthusiast. Ele também é um creator que fala sobre cuidados com a pele, e ambos resenharam os produtos Tatcha, inclusive Hiram chegou a provar os produtos. Na verdade, eu acho que ele provou um produto da marca e ele compartilha a experiência de uso dele com esse produto, mas Dr. Dre não. Ela simplesmente pegou a lista de ingredientes dos produtos e ela compartilhou ali a opinião dela sobre eles, baseado apenas na lista de ingredientes. E como eu já falei 1 milhão de vezes para vocês, eu vou repetir, cosméticos são tentativa e erro. Assim como um bolo, nós não temos como saber se o bolo é gostoso apenas olhando para ele. Nós podemos imaginar o sabor, imaginar a textura, imaginar se ele é fofinho, se ele é um bolo mais leve, se ele é um bolo mais denso. Se você entende um pouquinho mais de patisserie, você vai saber até o melhor momento de comer aquele bolo. Se ele é um bolo mais leve, que você pode comer no café da manhã, ou se ele é um bolo mais pesado e tem mais recheio, então ele seria um bolo sobremesa e coisas do tipo. Mas você não tem como saber se o bolo é de fato bom sem provar, não é verdade? E com cosmético é a mesma coisa, nós não temos como saber se ele é bom sem provar. Nós podemos imaginar, talvez pela embalagem, pela textura, pelos ingredientes, obviamente, mas não se nós não provarmos. Então, eu convido vocês a assistirem resenhas de pessoas que estão testando de fato os produtos. Mais uma vez, eu respeito muito a opinião deles, especialmente a Dr. Dre, de questionar porque alguns dos produtos de Tatcha contêm ouro na lista de ingredientes, mas eu, de novo, reforço que você só vai saber se o produto é realmente bom para sua pele ou não se você provar. De fato, os produtos têm um preço elevado, a marca é considerada uma luxury brand, ou seja, uma marca de luxo, assim como Drunk Elephant, que foi o primeiro How She Did It. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou amando trazer How She Did It para vocês. É um quadro que há muito tempo eu queria trazer para vocês. Eu já tinha mencionado em vários Skincare Reactions, que é um desejo antigo contar sobre esse outro lado da indústria para vocês, como os produtos surgiram, como as marcas foram lançadas. Eu tô muito feliz e realizada. Eu espero que vocês estejam adorando, assim como eu. Tem sido realmente uma delícia gravar esse conteúdo para vocês. Esse ano eu planejo trazer mais coisas, inclusive não só aqui, como também lá pro TikTok. Caso você tenha TikTok, me siga. O meu arroba é o mesmo que o Instagram. Eu ainda tô aprendendo, eu tô engatinhando, mas eu vou adorar ver você também por lá. Inclusive, eu tenho feito conteúdos exclusivos para separarmos, né, as redes sociais. Então, no TikTok temos conteúdos diferenciados, caso você queira também ver outros conteúdos e em uma versão um pouquinho mais curta, que eu sei que algumas pessoas estão curtindo também esses vídeos mais enxutos. E se vocês quiserem, a gente pode também fazer um clube de leitura, tá? Já deixo aqui a indicação para vocês de Pure Skin. Esse livro é lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Beijo grande, fiquem com Deus. Let's glow together. Vai cuidar da tua pele. Não se esqueça do protetor solar e eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostar muito desse vídeo, não se esqueça de curtir e especialmente compartilhar. Vocês sabem que isso me ajuda muito e eu fico muito feliz em saber que cada vez mais pessoas não só estão cuidando de si, como também aprendendo mais com a indústria cosmética.